Isto é quase como a tática do futebol, não é? O 4-4-2. Clínicas de saúde com boa gestão, coloquem a mão no ar, eu vou dar as ferramentas essenciais para conseguirmos ter um negócio de sucesso. Bem-vindo ao episódio 211 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. Hoje vou falar convosco sobre as ferramentas essenciais para conseguirmos ter mais lucro e sermos mais eficientes. Porque se está deste lado e diz assim, eu tenho uma agenda muito cheia, eu passo a vida a ter clientes, mas chega ao final do mês e parece que falta dinheiro. Na minha história, eu lá atrás trabalhava às 16 horas por dia, 15 horas por dia, e houve um mês que eu tive que pedir dinheiro aos meus pais. Eu não estou a trabalhar pouco, não é? Eu não estou com poucos clientes, e porque é que chega ao final do mês e eu não consigo ter rentabilidade? E porquê? Porque eu não aplicava estas 5 estratégias que eu vou partilhar com vocês hoje. A primeira ferramenta importante, os KPIs. O que é que isto é? São Key Performance Indicators, ou seja, são os indicadores de performance que nós temos que ter na nossa clínica. E eu não tinha esta clareza. Eu não sabia quanto é que eu faturava, quanto é que eu tinha de despesa, qual é que era a taxa de ocupação e, acima de tudo, se tem muito volume e não tem rentabilidade ao final do mês, perceber bem o preço que nós estamos a cobrar ao cliente, porque eu cobrava ao cliente o preço que o meu vizinho também cobrava, não de acordo com as despesas que eu tinha e a entrega que eu tinha no meu negócio. Portanto, é muito importante vocês começarem a delinear indicadores-chave para conseguirem controlar. Isto é tal e qual quando nós temos um doente que vai fazer análises e nós vamos ver o colesterol, vamos ver determinados indicadores, não é? Para perceber se a pessoa está com saúde ou não, se está dentro da normalidade ou não. É a mesma coisa no nosso negócio. Definam quais são aqui, quando vão fazer as análises, quais são aqui os parâmetros que têm que avaliar para tomar as melhores decisões sobre o vosso negócio. Segunda ferramenta, metas. Parece muito fácil, mas nós não as colocamos. E é assim, se não escreve, se não comunica aos outros, elas não existem. Nós ficamos aqui na nossa cabeça, e eu, Ana, tinha muitos objetivos na minha cabeça, mas não conseguia depois inspirar os outros, impactar os outros. Portanto, é muito importante que vocês pensem, não é? E agora aqui este ano, já tenho o objetivo para 2025, o objetivo mesmo mensurável, que toda a gente saiba, que todos se inspirem. Todos nós precisamos de ter a sensação de progresso. Portanto, as metas servem para ser ambiciosas, inspiradoras e, acima de tudo, objetivas. Não é só eu ter mais clientes. O que é isto, ter mais clientes? Porquê? Porque ao nós termos os indicadores e depois termos as metas, nós vamos acompanhando, não é? Como é que estes indicadores estão? Será que eu estou a aumentar mais a faturação? Será que eu estou a aumentar o número de clientes? Será que eu estou a aumentar a taxa de ocupação? O que seja que vocês definam como meta e objetivo. Terceira ferramenta-chave, organograma. O que é que isto é? É a organização da sua clínica. E isto parece que nós aprendemos na faculdade, não é? Então na área da gestão, que é uma coisa para ficar muito teórica e lá sem aplicabilidade, mas não, tem uma grande aplicação. Todos nós, quando olhamos para um organograma, percebemos as hierarquias, percebemos como é que nos comunicamos uns aos outros, se eu tiver um problema dentro da minha organização, com quem é que eu tenho que falar, e existem vários modelos de organograma, circulares, horizontais, verticais. Eu gosto do vertical, não porque existem pessoas com mais importância do que outra, mas existem pessoas efetivamente na organização com mais responsabilidade. E o vertical é uma forma muito de senso comum que todos nós conseguimos perceber. E eu explico sempre isso, não é? Quem está em baixo não é que é menos importante do que quem está lá em cima, mas eu perceber que se eu estou aqui e se eu tenho um problema, com quem é que eu tenho que falar, quem é que é o meu líder ou quem é que eu reporto diretamente. Isto é muito importante nas questões do dia-a-dia e para permitir que os indicadores e as metas que nós definimos sejam aplicados por cada uma das pessoas que também trabalha na nossa empresa, não é? Isto é quase como a tática do futebol, não é? O 4-4-2. Ou é como é que os jogadores estão a ser posicionados, não é? E não há jogadores mais importantes do que outros numa equipa, mas sim na função e no papel certo que cada um tem que ter. Ai, tu percebes futebol? 4-4-2. Eu jogava o Championship Manager. É um jogo de futebol de tática com o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. Agora já não tenho tempo, não é? Quarta ferramenta, a eficácia nos nossos processos. Sim, tudo acontece na sua clínica de uma determinada forma, não é? A forma como abrimos a clínica de manhã, como fechamos, como atendemos o cliente, como, não é? Todas as tarefas do dia-a-dia na sua clínica são feitas de uma determinada forma. E os processos são isto, não é? É a mesma coisa que nós passarmos o tempo a dizer. As pessoas na minha clínica não sabem atender o telefone. Temos aqui uma rubrica muito interessante no YouTube, o Clinicall, que ligamos para clínicas de Portugal e percebemos que o como é que está a ser feito o atendimento é muito mau, não é? E porquê? Porque muitas vezes nós temos o líder que nem sequer ensina isto, nem sequer descreve o que é o como. Como é que eu quero que atenda o telefone, não é? Como é que eu quero que aquele profissional de saúde vá buscar a pessoa à recepção ou não na primeira vez? Como é que no dia-a-dia todas as funções e todos os papéis, não é? Que são realizados, as tarefas na nossa clínica, estão a ser feitos. É muito importante nós colocarmos esta descrição de procedimentos. Nós chamamos um manual de procedimentos, que parece assim muito complicado, mas não é. Portanto, comece com
Quando eu abro a clínica de manhã, como é que eu tenho que fazer e como é que toda a dinâmica é feita? Faço essa descrição para quê? Para depois conseguirmos acompanhar se esses procedimentos estão a ser bem feitos com a equipa ou não. Podem utilizar algumas ferramentas, olha, pode ser só o Excel, e está muito bem numa fase inicial, mas existem agora muitas ferramentas como o Notion, o Trello, o ClickUp. Nós utilizamos o ClickUp, que nos permite o quê? Acompanhar se as tarefas estão a ser bem feitas, e temos até por projetos, não é? Quando nós temos o programa Viver Sem Dor, não é? O que é que são as condições, quais os papéis a entregar quando a pessoa se inscreve, o que é que se faz depois da pessoa se inscrever. Portanto, e temos lá todos os procedimentos em relação, por exemplo, a este projeto. Mas isso ajuda-nos muito a ter aqui uma maior eficácia, não é? No nosso negócio. E por último, a autonomia. Nós temos que perceber que para crescer, e eu quando olho lá para trás percebi que a minha inércia era muito difícil para conseguir crescer. Porquê? Porque eu não permitia esta autonomia e independência dos meus colaboradores. Se isto estiver tudo muito bem definido, se eu tiver os indicadores, as metas, o organograma, os procedimentos, toda a gente sabe o que é que tem que fazer, toda a gente sabe até quando é que tem que fazer, toda a gente sabe quem são os seus responsáveis, sabem os objetivos e para onde é que estão a caminhar, e esta autonomia, esta liberdade ao nosso colaborador vai permitir um maior crescimento. Eu percebo que é diretamente proporcional à autonomia que eu dou a um colaborador com o crescimento que eu tenho. Mas como eu digo aos meus colaboradores, a autonomia traz responsabilidade. Obviamente que nós temos que ter este papel de estarmos aqui em cima destes pontos-chave sempre, não é? Eu tenho que estar sempre a perceber como é que estão os indicadores, tenho eu que definir as metas, tenho eu que perceber se o organograma está atualizado ou não, se as tarefas estão a ser organizadas ou não. Portanto, enquanto gestor do meu negócio de saúde, eu tenho que dominar estas ferramentas para eu conseguir depois também fazer esta cobrança e o acompanhamento à minha equipa. Eu sei que gerir uma clínica pode parecer o maior pesadelo. Nós começamos com o nosso sonho, que achamos que vai ser tudo maravilhoso e de repente sentimos-nos ali escravos e sem saber muito bem por onde começar. Eu já estive aí, mas eu sei que o conhecimento é mesmo poder e que se conseguir refletir sobre estes 5 pontos, conseguir começar a implementar e comece do ponto 1 ao ponto 5, não comece logo pelo meio porque é aquilo que nós gostamos mais, confio no processo, porque eu sei que criando este passo a passo ou aplicando este passo a passo vai conseguir crescer o seu negócio de saúde. Se tiver alguma dúvida, também estou por cá, é só enviar uma mensagem para mim, colocar aqui nos comentários no YouTube que eu vou ajudá-lo a crescer o seu negócio de saúde. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios!